Nesse último final de semana tivemos o UFC Orlando e tivemos na luta principal Stephen Thompson contra Kevin Holland, que foi a luta da noite, mas nesse vídeo eu quero falar sobre uma outra luta que teve nesse evento, e na verdade não é sobre a luta em si, é sobre o lutador, é sobre o Sergey Pavlovich, atleta russo que venceu no primeiro round, despachou, atropelou o Taito Iwasa, que estava numa fase muito boa, sofreu uma derrota para o Sergey, mas fez uma luta interessante, e dessa vez, mesmo na boa fase, mesmo complicando a luta para o Sergey, ele foi atropelado em menos de 1 minuto por esse fenômeno chamado Sergey Pavlovich. E eu vou falar sobre esse cara porque ele tá chamando muita atenção. Parece que a era dos russos finalmente chegou, né? A gente teve o Khabib, teve aí Petr Yan, tem aí Makhachev, tem os Nurmagomedov lá no Bellator também, tem agora o Pavlovich chegando com tudo. Realmente os caras querem virar o maior país aí com mais campeões e tal, né? Então, vamos ficar de olho. Será que esse cara tem condição de vencer o Ngannou? Então é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Começando com as performances que ele teve desde que ele estreou no UFC, né? Ele foi derrotado pelo Overeem lá atrás, em 2018, é a única derrota que ele teve, né? Ali dentro do próprio UFC, e depois disso ele já emendou 5 vitórias, e se liga nas 5 vitórias. Ele venceu o Marcelo Gomes em 2019, nocaute com 1 minuto e 6 segundos, ganhou bônus de performance. Na segunda luta, ele pegou o Maurice Green e nocauteou com 2 minutos e 11. Depois, na terceira, pegou o Shamil Abdurakhimov, nocauteou em 4 minutos, também ganhou bônus de performance. Depois ele pegou o Derrick Lewis, aí já deu uma subida ali, né, nos nomes, né, no ranking e tal. Aí pegou o Derrick Lewis, nocauteou em 55 segundos, ou seja, se tinha aquela teoria, mas só pegou nome assim assado. Não, pegou o Derrick Lewis menos de 1 minuto. E agora pegou o Taito Iwasa, que tava numa boa fase lá em cima no ranking, 54 segundos, 1 segundo a menos do que o Derrick Lewis, e ganhou o bônus de performance de novo agora contra o Taito Iwasa. Então um cara que vem de 5 nocautes, 3 deles ali, 2 deles com menos de 1 minuto, o outro com 1 minuto e 6, então é algo surpreendente. E o que mais que ele tem de surpreendente, fora essas lutas, a fase, né, a força, a gente tem o tamanho, né, ele é um cara que tem ali cerca de 1,91 m, 1,92 m, eu já vou falar da envergadura dele, porque é um assunto à parte que eu quero falar nesse vídeo, para fazer algumas comparações, né, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar das outras estatísticas primeiro. Ele é um cara novo, né, ele nasceu em 1992, em maio, então é um cara aí que tem os seus 30 anos, então tá no auge, né, se for pensar aí da forma física. Ele tem alguns recordes, né, eu já vou falar quais os recordes que ele já tem. Com essas vitórias aqui no UFC, ele já tem 3 recordes, comparando com todos os caras que tem no UFC. Então, assim, é algo surreal. Ele tem ali um volume de golpes, né, de 8 golpes por minuto, em média, é muito alto. Precisão de 51%. Ele tem ali defesa dos golpes na trocação de 48%. Defesa das quedas de 66%. Ele só foi derrubado uma vez, que foi pro Overeem. Nas outras lutas ele não foi derrubado. E o que a gente tem de recorde? Vamos para as partes interessantes aqui, porque nem o Ngannou tem os recordes que ele tem, ou seja, nem o próprio campeão não tem os recordes que ele tem. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro. O primeiro recorde que ele tem é de menor tempo de luta, média de luta, a menor média de tempo de luta, é isso, ficou meio confuso, mas é isso. Antes, o fenômeno nesse quesito era o Ngannou, né, o cara que entrava ali e era rápido, depois começou a demorar um pouco mais, foi campeão, começou a pegar os caras mais difíceis, e aí ele meio que perdeu esse recorde, né. O recorde hoje é do Sergey Pavlovich, é o cara que tem o menor tempo médio de luta de todos os atletas de todas as categorias. A média de tempo de luta dele é de 2 minutos e 15 segundos. É algo absurdo. O cara entra literalmente para passar a carreta, não tem conversa, né? Outro recorde que ele tem também, o primeiro, é a média de knockdowns. Ele não só é o primeiro do UFC, como ele está muito acima do segundo, que tem 4.27, tem o Chris Daukaus com 4, o Todd Duff com 2,91, ou seja, no quarto o cara já cai para 2,91, cai para menos de 3. O Sergey Pavlovich tem 6.67 knockdowns a cada 15 minutos. 6.67 knockdowns a cada 15 minutos. O segundo colocado tem 4. O quinto colocado, o quarto, o quinto para trás tem 2. O McGregor, para vocês terem ideia, que tem uma taxa alta, é o 10º colocado, com 1,73 knockdowns a cada 15 minutos. O Pavlovich tem 6,67. O cara é uma máquina. E não é só isso, né? Ele tem outra média
média que era do recordista, né? Era um brasileiro, que era o Paulo Costa, o Borrachinha, que é a quantidade de golpes disparados por minuto. A média, o Borrachinha era o primeiro, com 7 alguma coisa, e ele não é mais o primeiro agora é o Sergei Pavlovich. A gente tem um peso pesado com a maior média de golpes disparados por minuto. O maior volume de golpes é de um peso pesado. Ele tem 8 golpes,07, né? Vamos arredondar aí, 8 golpes por minuto em média. Então, claro que ele tem muito volume assim, porque a luta dura pouco, geralmente ele dá um knockdown, e aí ele vai no ground and pound maluco e golpeia o cara várias vezes. Então, claro que a gente tem que considerar a duração da luta. Se ele lutasse por 15 minutos, por 25 minutos, ele teria esse mesmo volume? Provavelmente não, porque é um peso pesado, ele vai cansar. Mas não deixa de ser uma métrica, porque ele consegue ter esse volume enquanto a luta dura. Até porque, como é que um cara desse tamanho com essa força vai lutar por 15 minutos batendo tudo isso, né? O adversário também não aguenta, né? Então não deixa de ser um recorde. Ele tem esses 3 recordes impressionantes. E o que mais que eu quero falar desse cara, além de tudo isso, né? A força física, volume de golpe, quantidade de knockdowns, a fase, a idade, enfim, tudo isso, o que mais que ele tem que impressiona, que é um outro recorde, né? Não é um recorde do UFC, né, formal, como são esses que eu acabei de falar, mas é uma medida interessante que não deixa de ser um recorde, né? É que não é um recorde porque é uma característica física. Ele tem algo que ninguém tem, que é o quê? A envergadura. E aí você vai falar, não, peraí. O John Jones é quem tem a maior envergadura do UFC. Não é verdade? É verdade. O John Jones tem a maior envergadura. Porém, o Pavlovich tem apenas 1 centímetro a menos e ele é 3 centímetros, 2 centímetros e pouco ali, mais baixo do que o John Jones. Ou seja, existe um índice que se chama Ape Index, que é você pegar a sua altura e na verdade você pega a sua envergadura e subtrai da sua altura. A envergadura é da ponta de um braço, né, de um dedo até do outro, você com os braços abertos. É uma medida importante para você controlar o alcance durante a luta, manter a distância, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E esse Ape Index tem essa lógica, né? Você pega a envergadura e você subtrai a altura para você ver a diferença, ou seja, quem tem mais envergadura pela altura, né? Essa média, porque tem o normal, né? Vamos pelo normal. O normal, o padrão, é você ter a envergadura igual à sua altura. Ou seja, por exemplo, eu tenho 1,93 m. O padrão, o certo não, né? O padrão seria eu ter 1,93 m de envergadura. Mas eu tenho acho que 2,5, 2,6, alguma coisa assim. Então eu tenho os braços maiores, razoavelmente maiores, do que o meu tamanho. Mas tem atletas que têm, assim como eu, né? O braço maior do que a altura. Tem caras que têm exatamente igual. E tem caras que têm o braço menor do que a envergadura. Que é o caso do Borrachinha. O Borrachinha tem os braços levemente menores do que a própria altura, né? Então tem esses casos todos. Considerando então o Ape Index, os caras que têm a maior diferença, a gente tem o líder, o Pavlovich. Por quê? Ele tem 22,86 centímetros de Ape Index, ou seja, ele tem quase 23 centímetros de envergadura a mais do que a própria altura. Ele tem 1,90 m e meio, mais ou menos, né? Não chega a ser 1,91 m, porque é a medida americana, eu fiz toda a conversão aqui. Enfim, dá 1,91 m, vamos arredondar para cima, 1,91 m, e ele tem 2,13, pouco mais de 2,13 de envergadura. Ou seja, ele tem aí essa diferença bizarra de 23 centímetros, se a gente arredondar, de Ape Index. É uma medida interessante porque a gente sabe que caras que têm uma envergadura grande em relação à altura e consegue usar, como é o John Jones, né? Acho que é o maior exemplo disso. Realmente ele manda na luta, né? Então, a gente tem um Pavlovich numa fase boa, uma idade boa, uma média de knockdowns que é a maior do UFC, a duração da luta que é a menor, ou seja, isso mostra a potência que ele tem, a agressividade dele, né? Você vê ele lutando, o cara é extremamente agressivo. E ele ainda, além de tudo, tem a diferença de envergadura para a altura dele, a maior de todas, né? Ele tem aí incríveis 2,13 metros de envergadura com 1,90, 1,91 de altura. Ou seja, o cara é uma máquina. E isso quer dizer, então, concluindo, que ele vai vencer o Ngannou? Não, óbvio que não, não necessariamente, né? Ser favorito ou não, enfim, tudo isso é subjetivo, mas ele é sim um grande desafio para o Ngannou, né? O Ngannou é um cara que a gente sabe que a maior qualidade dele era o tamanho, a força, a envergadura, né? Então era todas essas características que a gente encontra no Pavlovich. Esse é o ponto. Todos os pontos fortes do Ngannou a gente também encontra no Pavlovich. A questão, o detalhe, o que pode decidir a luta é quem vai ser mais técnico, mais calmo, quem vai conseguir conectar ali e tal, né? Enfim, peso pesado. Vai ser, caso tenha essa luta no futuro, realmente chumbo trocado ali, né? Quem acertar primeiro leva. Mas é um cara, assim, que na minha opinião, dá pra vencer o Ngannou, dá pra bater de frente. É um nome complicado. Talvez
Talvez, aí não sei, né, se o Ngannou numa luta contra ele faria alguma estratégia diferente e tal, enfim, não sei. Eu sei que além de tudo, ele ainda tem uma boa base no wrestling, né, no sambo também. Então ele é um cara que treinava com o Cormier, então tem uma defesa de queda de boa, se precisar também ele também derruba. Então além de tudo, o cara tem outras armas. Então assim, é um cara pra ficar de olho. É isso que eu queria falar aqui no geral. Nas próximas lutas dele eu faço um vídeo aqui, dou minha opinião e tal. É só isso. Só queria alertar vocês. Sergei Pavlovich. Prestem atenção nesse nome. O cara é uma máquina. Dá medo, dá medo. Vamos ver se ele vai ser campeão ou não. Comenta aqui embaixo. Você acha que ele vai ser campeão? Já deixa seu palpite aqui. Se ele vai ser campeão e quando? Comenta aí. Sei lá, 2023 Pavlovich é campeão? 2024? Comenta aqui embaixo. Chuta aí. O Ngannou, eu chutei no passado que seria campeão um dia e ele acabou sendo. O Pavlovich, eu posso não ter tanta certeza quanto eu tinha do Ngannou, mas tô quase. Talvez mais uma luta aí eu possa ter um pouco mais de certeza no meu chute. Comenta a sua opinião aí embaixo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, quero contar na stake. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!